por que profissionais de saúde, né, e não só psicólogos ou médicos, precisam ou deveriam conhecer aspectos jurídicos ou deveriam proteger as relações que têm com seus pacientes? Perfeito. Nossa, a gente consegue abordar muito assunto aqui. Eu vou te trazer dados, acho que de início isso é muito importante. Nos últimos 10 anos, a gente teve um aumento de 1.600 processos relacionados a erro médico, 250% no número de demandas processuais nos últimos anos nos tribunais locais em relacionado a áreas da saúde. A gente teve um crescimento muito grande de demandas, principalmente na área da psicologia e da medicina, pós ali pandemia. Uhum. Então a gente teve uma aproximação das pessoas com um conhecimento ainda mais aprofundado em relação à sua saúde. E isso demanda, então, isso acaba gerando uma relação muito mais aproximada, né? Uma relação muito mais horizontal. Então esse é um ponto muito importante. E outro ponto, né? A gente aqui está trabalhando com uma relação de consumidor, né? Os médicos e os psicólogos, isso é um entendimento da jurisprudência brasileira. É uma relação de consumo em que há uma obrigação. É um serviço, né? É um serviço em que há uma obrigação de informação, uma obrigação contratual ali estabelecida. Então, a gente tem essa necessidade exigida pela legislação, a gente tem uma necessidade de proteção de dados, a gente tem uma relação muito mais sensível. Então, e justamente por essa relação acabar sendo mais sensível, isso acaba nos demandando uma proteção muito maior e um resguardo muito maior. Esse é um ponto principal, então. Bom, então daí tu fala que tem um aumento na procura, no sentido de aumento do nível processual mesmo, vamos colocar Isso. dessa maneira. Então, há uma demanda. Uhum. Mas, quando a gente pensa nisso, o que está acontecendo ou o que acontece que faz com que esse número possa ter aumentado? Imagino que seja de novo, existem múltiplas razões do porquê, mas o que tu consegue até tanger ou até pensar assim em relação à tua atuação, o que pode explicar um pouco desse aumento tão importante? Uhum. A gente estuda bastante isso de forma de doutrina, né? Nós tínhamos uma realidade ali, nós estamos se aproximando da realidade dos Estados Unidos, então acho que isso é um ponto importante, é uma análise comparativa. Se estima que pelo menos metade dos médicos nos Estados Unidos já tenham sido citados em algum nível por alguma demanda relacionada à sua profissão. Isso em termos jurídicos, Ah, judiciais, assim. tanto judiciais quanto no conselho, né? Então a gente lá tem um funcionamento diferente, lá tem uma questão consumerista muito maior. Mas sim, e no nível de citar, enfim, demanda tanto em conselhos quanto outras demandas profissionais. E isso está vindo cada vez mais para o Brasil. A gente tinha, como a gente chama no direito, que era uma relação paternalista ali, a gente tinha uma relação muito mais vertical entre o médico, né, o profissional era a pessoa detentora do conhecimento e o paciente era aquele que necessariamente deveria aceitar aquele tratamento, aquele diagnóstico. Hoje em dia, a gente já tem uma relação muito mais horizontal, uma relação em que necessariamente a gente tem duas partes, que a gente tem um profissional, obviamente, com o seu conhecimento, mas a gente tem necessariamente um paciente que tem que dar o seu consentimento. Uhum. Então, aqui acaba sendo uma relação muito mais de troca. Então, assim, a gente precisa, então, cada um tem as suas responsabilidades. Então, nesse sentido, eu acho que vem aumentando cada vez mais, porque as pessoas vêm sabendo dos seus direitos, seus deveres, que, enfim, O acaba... que é positivo também, de um É, lado, né? A gente pode olhar pela visão dos profissionais recebendo mais processos, que não é legal para eles, uhum, que de fato talvez não seja, mas também acho que coloca o holofote em práticas que são tá, mais adequadas, né? Então, total, quantos horrores a gente já ouviu, já viu em noticiários de práticas que são completamente inadequadas exato. em settings, em ambientes de saúde, né? Uhum, E daí, óbvio que a gente não vai fazer uma comparação um para um com os Estados Unidos, como tu mesmo falou, existem questões culturais, sociais muito distintas entre um e outro, mas quando a gente pensa aqui nessa questão processual, a gente consegue fazer um paralelo, então, né? Então, uhum, como lá, alguns anos atrás, teve esse boom de processos desse olhar de conselhos para algumas práticas, a gente consegue ver isso aqui
acontecendo no Brasil também. Acho que é, de alguma maneira, uma tendência global.